Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a essa videoaula para esse congresso online da Universidade do Estado do Amapá. Para mim é uma alegria muito grande participar, poder contribuir. Agradeço já aos organizadores do evento, também a todos que estão acompanhando. Eu vou falar sobre um tema que é a vida. O que é a vida afinal? E para falar sobre esse tema, que é um tema filosófico, também é um tema biológico, um tema médico, é um tema que interessa também as pessoas na sua vida, né, comum. Enfim, todo mundo acaba se perguntando de uma forma ou de outra o que é estar vivo. É um tema comum, mas também é um tema científico, também é um tema filosófico. Vou trazer um texto de um autor que é filósofo e médico e historiador das ciências da vida, que é o Georges Canguilhem, um filósofo do século XX, que nasceu em 1904, morreu em 1995, então viveu quase todo o século XX, exerceu a medicina em alguns momentos da sua vida, poucos momentos, é verdade, estudou a medicina, escreveu um doutorado em medicina, que é a sua obra mais conhecida, que tem o título abreviado O Normal e o Patológico, publicado originalmente em 43, durante a guerra, né? Ele também lutou pela França, né, na guerra contra o nazismo, contra os alemães, de maneira clandestina. Foi lá que ele exerceu a profissão de médico, inclusive, mais tempo. E depois, quando termina a guerra, ele volta à docência, né? Continua, na verdade, ele exerceu a docência durante todo esse período e continua a docência e deixa quase que a experiência médica, né, e passa a se dedicar mais aos seus estudos, à escrita de textos e à orientação de teses e também às aulas, né? E no ano de 73, já no fim da vida quase, né? Enfim, ele ia viver ainda mais 22 anos, mas ele já era um senhor aposentado, ele tinha acabado de se aposentar há alguns anos. Ele, então, com 69 anos, é convidado a escrever um artigo, um verbete para a enciclopédia, uma enciclopédia foi publicada em Paris, o verbete Vida. E, bom, ele tinha meditado sobre esse tema a vida toda, né? Pelo menos, enfim, desde os anos 20, 30, ele já começa a escrever artigos sobre esse assunto e depois muitos estudos sobre aspectos das ciências da vida mais específicos, como, por exemplo, a história das células, a história da teoria celular, que deriva na citologia, a história da teoria dos tecidos, a histologia, a história da teoria das membranas, a história da teoria das glândulas de regulação interna do organismo, como a tireoide, né, a endocrinologia, desculpa, também a embriologia, história da formação, né, dos organismos, teratologia, história da má formação, das monstruosidades. Então, são muitas ciências da vida que ele estuda, né? Além também, claro, da patologia, né? Clínica, por ser médico, também foi um objeto de estudo dele durante muito tempo. E aí, depois de décadas de escritas, de meditação sobre esses temas, ele escreve esse artigo que é também uma espécie de síntese da obra dele. Pode ser lido assim. E é um artigo bastante longo, para ser um artigo, um verbete de enciclopédia, né? É um verbete longo. E tem uma tradução para o português, depois vocês podem procurar no Google mesmo, vocês encontram Vida, Georges Canguilhem. E tem uma tradução de trabalho que eu fiz também, que está num dos apêndices da minha tese, né? Se vocês procurarem aí, coloquem meu nome, o Canguilhem, lá no repositório de teses da UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos, em filosofia, tem a minha tese lá e tem 4 artigos traduzidos do Canguilhem, um deles é esse, o artigo Vida. Então, o artigo ele se divide em 8 partes, basicamente, e tem uma introdução, vou falar os títulos das partes, depois eu retomo a exposição do artigo para a gente fazer as reflexões, né? Retomar
as reflexões que ele mobiliza. Então, a primeira parte é uma introdução, não tem título, depois ele vai discutir a gênese do conceito de vida, como é que ele surgiu no saber ocidental, né? Depois ele tem uma parte que ele vai falar sobre os obstáculos ao conhecimento da vida. E nessa parte ele vai recorrer a um autor anterior a ele, que é o Gaston Bachelard. Eu vou comentar nessa parte também um pouco melhor. E na parte anterior, que era sobre a Gênese, ele também reporta a um autor em especial, que é o Michel Foucault. Foi um dos grandes alunos do Canguilhem. Ele teve vários alunos ilustres, o Foucault é um deles, talvez o mais ilustre de todos, né? Então ele reporta o Foucault nessa sessão sobre a Gênese, reporta ao Bachelard na sessão sobre os obstáculos. Aí da quarta até a sétima parte, são 4 partes em que ele vai definir 4 formas de compreensão da vida, 4 formas gerais de compreensão da vida. A primeira delas é a vida como animação. Volta ao Aristóteles, lá na Antiguidade Grega, e vai fazendo uma história, né, dessa vida como animação. Depois vem a vida como mecanismo, depois vem a vida como regulação ou organização, ele chama organização, mas está no mesmo, e depois vem a vida como informação, que aí já é a era mais moderna, né, sobre a cibernética, a teoria da informação, e por fim, a última parte é a vida e a morte. Lá na parte final, ele encerra com um poeta e ele inicia também o artigo com outro poeta, o Paul Valéry, no início, que era inclusive o seu poeta preferido, que fala sobre a morte já. Talvez essa seja uma das concepções principais de vida. É possível dar a morte. É assim que ele inicia o artigo, né? Paul Valéry. E aí lá no fim ele retoma a vida e a morte, encerrando o artigo com uma citação do Borges, um autor argentino que viveu na França quase a vida toda, e que diz algo também a respeito dessa forma de vida como resistência à morte. E um dos autores centrais do artigo, né, para além do Foucault e do Bachelard, que são formas são autores que ele se reporta, mas que constroem como que ferramentas para ele pensar o que ele vai propor. Mas o autor central do artigo todo, e também um autor central na obra do Canguilhem, que ele cita recorrentemente, foi um médico, que é o Xavier Bichat, do século XVIII, que escreveu a seguinte frase, que aparece nesse texto, perpassa o texto em vários momentos, que é: a vida é o conjunto de funções que resistem à morte. Essa é a frase principal de todo o texto, como se estivesse no coração do texto, e talvez até na obra do Canguilhem, essa frase, né? Que a vida é a resistência à morte. Inclusive nas suas conotações políticas, vida é resistir. E para um filósofo resistente, né, o Canguilhem resistiu de maneira até militar ao nazismo, né? Isso é muito importante, entender a vida como produção de resistência, a criação de resistência à morte, né, ao meio, ao que é hostil à vida, às doenças, a tudo aquilo que o meio traz contra a vida. Então, é assim que ele vai conceber a vida, está no coração. Ele inicia com um poeta falando da morte, termina com uma sessão sobre a morte, e aí vamos ver como é que ele constrói todo esse argumento até chegar lá no final. Então, como eu falei, tem uma introdução. A introdução ele anuncia que ele vai desenvolver já na parte sobre a gênese, né, do conceito de vida. Ele vai dizer basicamente que o conceito de vida ele tem um surgimento, uma emergência. Ele surge em algum momento, em algum contexto. Ele não é eterno, né, na história da filosofia, né, na história do pensamento. E quando é que ele surge? Quando é que surge essa meditação? Quando que ela passa a se tornar uma problemática científica? É na virada do século XVIII para o século XIX. E mais do que isso, também existe um ocaso, um declínio dessa preocupação científica, que se dá no limiar dos anos 50 para os anos 60 do século XX. É muito interessante isso, né? Como se o conceito científico de vida surgisse num período da história e num outro período ele passasse a desaparecer também,
né? E nessa segunda parte, então, a gênese do conceito, né, ele vai mostrar como que surge esse conceito e é ali que ele vai vai mostrar a dívida, né, que ele tem com o Foucault. Porque o Foucault, num texto célebre, As Palavras e as Coisas, de 66, que inclusive o Canguilhem resenhou no ano seguinte, defendendo Foucault de alguns ataques, mas também mostrando uma certa diferença com relação ao Foucault. Nesse texto, Foucault tem uma seção que é sobre a biologia. Primeiro tem um capítulo inteiro sobre o que ainda, sobre a reflexão sobre os seres vivos, que se dava nos séculos 17, 18, que ainda não é a biologia, e ali tem um debate entre Buffon e Linneu. O Linneu é o pai da taxonomia moderna, né, de onde vem esses termos latinos que classificam as espécies, os gêneros e coisa e tal. O Buffon, um autor francês, né, o Linneu acho que era sueco. São dois autores que têm métodos e sistemas diferentes de compreender a organização e a classificação dos seres vivos. E o que o Foucault mostrava lá nas Palavras e as Coisas é que ainda não havia, entre esses dois autores, uma preocupação sobre o que é a vida. E essa preocupação só vai surgir no limiar do século XVIII para o XIX, com Lamarck, depois com Cuvier e Darwin. Esses, sim, são os pais da biologia moderna. O Foucault faz essa diferenciação histórica entre o que acontecia na chamada Idade Clássica, séculos 17 e 18, e a Idade Moderna. E o Canguilhem acompanha essa periodização aqui. Isso que é interessante. E ele diz que foi ao Foucault que se deve isso, né? No entanto, tem uma diferença aqui, porque ele recua muito mais, é um período muito mais antigo, lá na antiguidade grega, né? E faz a gênese desse conceito remontar a mais tempo. Aí já é uma característica mais do Canguilhem do que do Foucault, fazer, pelo menos o Foucault das Palavras e as Coisas, fazer uma herança longínqua de transformações de um conceito e transformações internas de um conceito, né? Deformações, retificações que o mesmo conceito sofre. E aqui o Canguilhem está fazendo isso sobre o conceito de vida. Ele fez sobre vários outros conceitos também, né, em outras obras. Eu falei que ele escreveu outras obras, né? O normal patológico, mas também muitos estudos que ele fez sobre conceitos científicos específicos, conceito de tireoide, conceito de célula, conceito de tecido, conceito de membrana, conceito de reflexo. E ele fez histórias e histórias desses conceitos, mostrando a filiação e a herança de autores e de teorias, de deformações de conceitos até a construção do conceito científico, né, daqueles conceitos que ele trabalhava. E aqui ele está fazendo sobre o conceito como se fosse o conceito matriz de todas as ciências da vida, que é o próprio conceito de vida, né? Então, aqui ele vai remontar ao Aristóteles, né? E ele remonta ao Aristóteles em vários momentos desse texto. Por quê? O Aristóteles foi o primeiro grande autor da tradição ocidental que tentou fazer uma sistematização da vida, né? E foi um autor também que fez a classificação dos seres vivos, né? A primeira grande classificação dos seres vivos. Mais da metade da obra do Aristóteles versa sobre esse assunto, sobre os seres vivos, né? Sobretudo os animais. Ele tem tratado sobre as partes dos animais, tem outros textos que ele tenta classificar, como se faz hoje em dia na biologia, né? Uma parte da biologia, pelo menos, trabalha com taxonomia, classificando, né? Diferenciando. Esse é mamífero, esse daqui é ave, esse é réptil, esse é planta, reino vegetal, reino animal, fungo, e tudo, e assim se classificam os seres vivos, né? O Aristóteles já tinha uma forma de classificar, foi o primeiro que tentou fazer isso no Ocidente, né? Então ele é o pai dessa tradição classificatória. E também é o primeiro que tentou sistematizar, dentre todos esses seres vivos, um conceito de vida que servisse para todos, né? Como se houvesse a vida, uma meditação sobre o que é a vida. O que seria a vida no Aristóteles? A vida no Aristóteles estaria ligada à ideia de ânima, animação, sopro, primeiro, que anima os seres vivos, né? Isso o Canguilhem vai tratar melhor
na quarta sessão, que se chama justamente A Vida como Animação, mas aqui ele já fala do Aristóteles, porque na gênese do conceito de vida, ele aparece como autor primordial. E aí depois ele faz um salto cronológico até o século XVII, depois XVIII e XIX. E aí, entre os séculos XVII, XVIII e XIX, ele vai fazer uma herança, uma filiação de autores da filosofia até autores da fisiologia, e alguns que trabalham nos dois campos, né? Por exemplo, John Locke, que também era médico e filósofo, e tem uns textos, né, ele cita o Ensaio sobre o Entendimento Humano, uma frase, né, que ele tenta definir ali, de certa forma, a vida. Depois o Kant, né, lá na terceira crítica do juízo, né, ou da faculdade de julgar, tem também uma meditação ali sobre o que é a organização dos seres, né, os seres organizados, o Gemüt, né, o ânimo do ser, ânimos dos seres organizados. E depois do Kant, né, o Locke, Kant, ele vai citar um fisiologista, que é o Stahl, e vai dizer que em Stahl ainda existe uma herança de uma metafísica da vida, essa que viria desde o Aristóteles, passando por esses outros autores, e no Stahl ainda existiria essa herança metafísica. E que vai se depurando em autor. Está passando um pouco rápido aqui, mas depois os outros textos dele dão esse apoio para ele falar o que ele está dizendo e os estudos que ele fez, né? Mas aqui ele está indo de maneira um pouco mais rápida, né? Esses autores, esses saltos cronológicos que ele faz, até chegar em Stahl, e depois de Stahl ele chega em Xavier Bichat. E assim como ele faz sempre, né? Ele gosta de mostrar a herança dos autores, o Bichat também tem uma herança que se dá na escola de Montpellier, que é uma das duas grandes escolas de medicina da França do século XVIII. A outra, a escola de Paris, de François Magendie. A escola de Montpellier tinha como característica um certo animismo, né? Ou um certo vitalismo, vamos chamar também assim, que é um termo mais correto até, que eu vou discutir melhor nas próximas sessões do artigo. E o que importa é saber que então existe uma herança, até chegar no pensamento de Bichat também, né? Então não é também do nada que surge, e depois do Bichat, aí isso entra em autores que vão criar o termo de biologia, o termo biologia, surge em 1802, em duas publicações simultâneas, uma na Alemanha e outra na França. A da Alemanha é de Treviranius e a na França é de Lamarck, quando o termo surge. Então, antes não existia nem o termo biologia, ele surge como um neologismo, uma palavra nova, criada, estudos da vida, né? O discurso científico sobre a vida. Vai surgir, então, nessa data. E aí, a partir de então, com o Johannes Müller, que é um autor alemão que escreve uma obra muito importante de fisiologia, é que se tem já uma sistematização em termos modernos, né, do que é a vida. O que significa moderno aqui? Desprovida de metafísica ou de teologia, né? Ou seja, é a vida compreendida só no seu caráter estritamente orgânico, não mais como algo que a anima ou algo que está para além da compreensão fisiológica. Esse que é o conceito de vida que ele está buscando aqui. E um passo ainda além, depois do Müller, se dá com a obra de Claude Bernard. Então, Claude Bernard, que é um fisiologista francês, quem leu o Normal Patológico, né, essa outra obra do Canguilhem, ou quem não leu pode ir atrás também, a obra mais conhecida dele, o segundo capítulo da primeira parte é sobre Claude Bernard, né? Que é um autor que ele estuda em muitas passagens também da sua obra, que foi o pai da fisiologia experimental, né? Foi aquele que inverteu a relação na fisiologia entre o experimento, entre o que acontece no âmbito experimental mesmo, das pesquisas empíricas dos corpos vivos, né? E a teoria. Então, o que vem primeiro deve ser o experimento, a teoria deve vir depois. Então, essa é a história, né, do conceito de vida, e aí é então que surge, de fato, um conceito fisiológico científico de vida nessa história, né?
E aí, a partir do 19, é que nós vamos ter realmente uma fisiologia como ciência, a partir de Bernard, né? De Johannes Müller para Bernard, nessa passagem, né? Agora, o interessante também é que depois do século XX, com a descoberta da estrutura genética do DNA, esse conceito de vida ele entra num declínio, né? Que aí passa a se perguntar não exatamente sobre o que é a vida, sobre a regulação interna do organismo vivo, e sim sobre a estrutura dos genes, né? E os genes, aí sobre os genes vão recair outros tipos de concepções, são mais próximas do cálculo informacional, do cálculo matemático, do cálculo infinitesimal, do cálculo probabilístico também. São concepções matemáticas que vão passar a oferecer apoio para a compreensão da vida. E aí tem uma frase famosa do François Jacob, que é um dos autores que divulgaram, né, que escreveram a divulgação da teoria genética dos anos 60 para os anos 70, A Lógica do Vivente, em que ele diz, não se pergunta mais sobre o que é a vida nos laboratórios. É o próprio biólogo que está dizendo isso, né? Então, esse é um atestado de óbito do questionamento sobre a vida, né? O questionamento científico da vida. Então, o que ele quer dizer é que o Foucault, de certa maneira, estava certo. Estava certo porque ele marcou muito bem a origem, né, a gênese do conceito e anunciou o seu ocaso também, né? Mas vamos ver aonde que está também um certo deslocamento desse problema no Canguilhem, porque o Canguilhem também tem algo a dizer a respeito desse ocaso do conceito de vida. Então vamos passar a parte 3 agora, né? Que é essa parte, eu vou passar um pouco mais rapidamente, essa parte que o Canguilhem dialoga com o Gaston Bachelard, que ele reconhece como um mestre, né? Mas o que ele herda do Bachelard, que é muito importante? Ele diz que é do Bachelard que ele tira isso. O conceito de obstáculo epistemológico. Então, existem certas concepções que não são científicas, são pré-científicas, que, de certa maneira, obstaculizam, né, o conhecimento da vida, o conhecimento científico. Se colocam como entraves, que é necessário destruir, superar, para que comece o conhecimento científico. Bachelard falou disso numa obra famosa, A Formação do Espírito Científico. O primeiro obstáculo que ele traça lá é o senso comum. A ciência só se desenvolve quando ela rompe o senso comum. E aqui o Canguilhem tenta trazer para o terreno das ciências da vida essa concepção, dizendo que há alguns obstáculos que o ser vivo que o ser vivo humano, no caso, né, que quer fazer a ciência da vida, deve superar para tentar fazer a ciência da vida. Depois vem aquelas 4 partes, né, que eu falei, que são as partes que o Canguilhem, 4 teorias, né, que o Canguilhem vai abordar. A primeira teoria da animação, ele reporta ao Aristóteles aqui, como sempre, né, e para dizer que é no Aristóteles que surge pela primeira vez essa ideia de que a vida é a alma. O termo ânima, que é a tradução latina para psique, define isso, um sopro refrescante, né? É isso que significa a palavra psique na etimologia, na origem. Então seria uma espécie de sopro. E isso estaria também na palavra espírito, que é spirare, que vem de expirar. E estaria também, não só na concepção greco-latina da palavra e do termo, né, e da vida, do conceito de vida, mas também nas concepções judaico-cristãs, né? A terceira pessoa da Trindade, né, no cristianismo, e no judaísmo também. Uma espécie de sopro, está no Gênesis isso, que anima da matéria o composto vivo, né, o ser humano também. E o Canguilhem vai dizer que essa teoria animista, né, perpassa toda a antiguidade, a era cristã, e vai até o século XVIII e até o século XIX, com aquele autor que ele citava antes, Stahl, o fisiologista, né, ainda existia ali uma concepção teológico-metafísica de vida. Então, basicamente é isso, né? A teoria animista, para o Canguilhem, não é a teoria biológica atual da vida, teve de ser superada, né? Qual é a outra teoria que também sofreu essa superação? A teoria de do mecanismo, da vida como um mecanismo, que é o mecanicismo, uma corrente que, quando surge para rivalizar com a teoria animista, né? Que surge
Bom, o Canguilhem tem um outro... A tese de doutorado em filosofia dele, de 55, é só sobre esse assunto. E aí ele faz aqui um recorte, né? Que a tese se chamava A Formação do Conceito de Reflexo nos séculos 17 e 18. Basicamente é um estudo sobre Descartes, ele volta ao Aristóteles, autores anteriores, mas ele chega no século 17 sobre o mecanicismo cartesiano, né? O que é o mecanicismo cartesiano? Tem alguns tratados do Descartes que reconhecem a realidade dos corpos vivos como estritamente mecânicas, funcionam como um relógio. Não seja o corpo de um animal, de uma planta, ou mesmo do ser humano, é um relógio, né? Com suas roldanas, com seus elásticos, enfim, suas ligações entre as partes, todos funcionando de uma maneira estritamente mecânica. E isso vai ter apoio, né, na física da época, que surge como uma ciência autônoma, a astronomia. E aí tem algumas correntes que são chamadas iatromecânicas ou iatromatemáticas, que tentam fazer uma fusão entre o conhecimento matemático e físico com o conhecimento da vida, tentando reduzir o organismo vivo daquele animismo, daquelas teorias metafísicas e teológico-fisiológicas da época, reduzir isso a compreensões estritamente mecânicas. O Canguilhem lutou muito contra essa compreensão, inclusive há correntes da psicologia contemporâneas que pensam o organismo humano assim, como, por exemplo, o behaviorismo e o cognitivismo, como conjuntos de mecanismos, né, que, no fundo, podem ser reduzidos a uma realidade estritamente químico-física ou físico-química. E a grande ciência que surge como contraposição a isso é a embriologia. Como é que pode surgir um organismo vivo daquilo que é estritamente inorgânico, né? E aí a embriologia que vai trabalhar isso no nível micrológico. Canguilhem vai dizer, então, que essa é a ciência inimiga, né, do mecanicismo. E foi ela que fez a fisiologia se libertar do mecanicismo, que leva à próxima seção do artigo, organização, né? Então, a vida compreendida como organização, como regulação, remonta mais uma vez ao Aristóteles. Olha como é complexa a história das ciências da vida, né? E das ciências em geral. Elas não se dão numa progressão linear e tranquila. Existem recuos, retomadas de concepções antigas, mas sempre recolocando essas concepções em uma teoria diferente de como elas apareciam. Porque, vejam, o Aristóteles era o autor da taxonomia, era o autor do animismo e era o autor da organização também, porque ele já concebia o ser vivo como uma regulação. Mas quando esse conceito reaparece nas teorias de regulação interna a partir do Claude Bernard, não é da mesma forma que o Aristóteles trabalhava, que vai se depurar aquela concepção taxonômica e também a concepção animista. E aí vai ter que surgir uma outra teoria da organização dos seres vivos. E aí tem alguns autores importantes aqui. O Cuvier é o principal deles. Foucault já falava bastante desse autor nas Palavras e as Coisas, e aqui o Canguilhem novamente vai falar do Cuvier como o autor fundamental da organização comparada, da anatomia comparada dos organismos, né? E fala novamente do Kant aqui, a crítica do juízo aparece mais uma vez, porque lá o Kant vai falar da auto-organização do ser, e também do Augusto Comte, que lá no capítulo 40 do seu curso de filosofia positiva, vai atribuir à biologia um papel fundamental, e ali nesse curso é que está essa ideia de regulação, né? O organismo como regulação. Mas ainda é um passo anterior ao Claude Bernard, porque no Comte e no Kant ainda não existe, embora exista a ideia da auto-organização, como se essa regulação, ainda que tivesse um motor autônomo, né, ela reconhecesse sempre a exterioridade, uma regulação externa como modelo. No Kant, segundo ele, seria a natureza inanimada, e no Augusto Comte seria a astronomia. Em outros textos ele vai tratar melhor disso. Também Kant, a Comte, tem um texto, O Conceito e a Vida, que ele vai falar bem do Kant ali,
E sobre Augusto Comte ele já falou no Normal e o Patológico, mas vai recorrer de novo a ele em outros textos. Tem um texto sobre a questão da técnica e a ideia a decadência da ideia de progresso, conceito já mais tardio até do que esse, ele volta a esse assunto, né? E segundo ele, essa questão iria ainda até o surgimento da cibernética, né? Que aí sim, nos anos 50 para os anos 60, com o surgimento da teoria do DNA, com a descoberta da herança genética nos corpos vivos. E aí vão voltar certas concepções que tinham ficado à margem, como por exemplo a do Mendel, que rivalizava com o Darwin, né, dizendo que havia sim nos seres vivos um patrimônio genético imutável, enquanto Darwin dizia que tudo era transformado, tudo se transformava tudo era transformável, não poderia haver passagem, uma transmissão de compostos químicos ou biológicos imutáveis no organismo, a teoria genética vai mostrar que o Mendel tinha razão, mas que o Darwin também tinha razão, cada um a seu modo, e vai produzir uma integração entre essas duas teorias, a teoria da seleção natural e a teoria da genética. E aí vai surgir a teoria sintética da evolução, né? E aí tem alguns autores que trabalham nesse sentido. O Canguilhem leu esses autores enquanto eles escreviam, porque isso foi uma transformação nas ciências da vida contemporânea do próprio Canguilhem. Então ele teve de reformular alguns dos seus conceitos também em vista daquilo que as ciências da vida haviam estabelecido como nova teoria, a partir da descoberta do código genético. E aí nessa seção em informação, ele vai falar sobre esse novo impacto, né, do DNA sobre aquelas concepções de vida, inclusive sobre a concepção de organização interna. Então vejam, né, como é que essas quatro concepções, retomando, né, como animação, como mecanismo, como organização e finalmente como informação, se integram num conceito de vida científico, né, que deforma algumas dessas concepções, retifica, né, para construir um conceito coerente. E esse conceito ele continua, ele é aberto, né, é assim que trabalha a ciência, né, ele fica aberto a novas descobertas experimentais que possam surgir, né? E agora, o que é importante aqui, para a gente fechar o texto, né, e ver como que o Canguilhem compreende a vida, afinal, depois disso tudo, depois de todas essas transformações, modificações, deformações, retificações que o conceito de vida passa, né, o que resta, né? Voltar àquela questão que ele colocava desde o início, que é a vida como resistência à morte. E é aqui que vem esse questionamento, essa outra questão que ele coloca com relação àqueles que pensam a vida como o ocaso do conceito de vida, né? Então não se pergunta mais sobre o que é a vida nos laboratórios, diz François Jacob. Michel Foucault diz, né? Mas a vida é um questionamento recente, com uma data de morte próxima também, não vai mais se perguntar o que é a vida, e ele tinha razão. Mas o Canguilhem fala, mas essa questão da morte e da vida como resistência à morte, que era colocada desde Aristóteles já, né? Embora com um conceito de vida diferente desse agora, mas que vai dever ser recolocada ainda nos termos da cibernética, né? Como resistência à entropia que seja, né? A entropia informacional. E aí vem a questão. O interessante é que agora, quando se descobre o código genético, se descobre também que a morte está inscrita no patrimônio genético dos seres vivos. Então, o que significa isso? Significa a morte integrar a morte na própria concepção de vida, que é o que ele fazia quando ele começava o artigo com o Paul Valéry, e agora quando ele encerra com esse texto sobre a morte do Borges, né? Que é sobre que eu vou encerrar com a leitura desse texto. E o Borges, então, ele diz assim: a morte ou sua alusão torna os homens preciosos e patéticos. Eles se comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que eles realizam pode ser o último. Nenhum rosto há que não esteja no instante de se dissolver como um rosto de sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável
e do aleatório. Aqui é uma outra forma, né, de dizer a frase célebre do Foucault, no final das Palavras e as Coisas, né, que um dia virá que o homem terá sido só uma figura inscrita na orla do mar, né, um rosto de areia na orla do mar, ou então a frase do Claude Lévi-Strauss, quando escreve, antes do Foucault, nos Tristes Trópicos, né, que o mundo começou sem o homem e terminará sem ele. O questionamento sobre a vida é o questionamento sobre a morte. E aí é uma questão interessante, uma reflexão, né, e aí vem o papel do filósofo diante das ciências da vida, né, ele não atribui tudo ao biólogo e aos cientistas, né, ele resguarda ainda um âmbito da filosofia, que é o âmbito da reflexão sobre essas matérias estranhas, como são as que a ciência fornece, que é a seguinte reflexão. A ciência se baseia em concepções que vêm de experimentações empíricas para a construção dos seus conceitos. Esses conceitos científicos, eles constroem verdades científicas, que são abertas a novas reformulações, sempre abertas a um exame crítico e sempre abertas a um falseamento que uma vez vai torná-las erros, né, na busca de construção de outras verdades, que também, por sua vez, ficarão sempre falíveis a novas considerações, novas retificações, e assim a ciência caminha. A ciência poderia ser concebida assim, portanto, como um erro, né, como uma espécie de busca incessante por algo que sempre será uma ficção. E é assim que o Canguilhem responde, é disso mesmo que se trata. Porém, essa ficção, diferentemente da arte, mas tão útil quanto a arte para a vida, trabalha no sentido da resistência à morte. Ela não fazer ciências da vida, meditar sobre a vida, construir conceito de vida, essa história do conceito de vida que ele tentou traçar, não é a história de uma forma de morte da vida. Fazer a ciência da vida não é matar a vida. Fazer as ciências da vida é viver também. É buscar novas alternativas de resistência à morte. Né? É isso que o Canguilhem está dizendo aqui. É uma espécie de erro, mas num sentido muito particular de erro. Não são os erros do entendimento, como um matemático erra, como um físico erra, um cientista erra. É erro no sentido vital. É errar no sentido quando um código genético erra a sua transmissão, e ao errar na sua transmissão pode dar origem a outras formas de vida, pode incitar aquele organismo vivente a superar esse obstáculo novo que é colocado com esse erro. E a ciência é assim que o Canguilhem compreende, uma compreensão da ciência profundamente original e vitalista, compreender a ciência como parte do vivente humano, parte da vida, portanto, mas uma parte, um desvio, uma espécie de erro da vida que faz a ciência. Porém, um erro necessário, porque ele acompanha um encadeamento racional de axiomas, de ideias que tem um lastro empírico experimental. Então, essa é a concepção de vida de Georges Canguilhem, pelo menos tal como eu o leio, né? É claro que vocês também podem fazer leituras diversas e gostaria, inclusive, que, se assim for, pudessem dialogar comigo para a gente tentar encontrar um caminho de reflexão sobre o que é a vida e continuar essa conversa. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Mais uma vez, agradeço aos organizadores do evento e me disponibilizo também para outros eventos como esse. Sempre uma alegria poder contribuir e tentar superar esse obstáculo que nos foi imposto, né, com essa condição biológica, social e política também, econômica, que nos convoca à reflexão. E a filosofia é uma reflexão.